Ok, então a gravação foi iniciada, tá? Mais uma vez, boa noite a todos os alunos que estão Boa presentes. noite. Temos alunos ainda Boa chegando. noite. Boa Eu noite. vou. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu vou projetar aqui para vocês, pessoal, a minha apresentação. Sinaliza para mim, por gentileza, se está aparecendo Eu botei agora em tela cheia. Vê se está aparecendo em tela cheia para vocês. Aparecendo. Tá sim. Isso. Apareceu Agora aqui. sinaliza para mim se está passando o slide. Passou? Foi. Sim. Ótimo. Perfeito. Tá bom. Eu vou pedir a todos vocês, obrigado pelo feedback, vou pedir a todos vocês para manterem o microfone fechado, só para a gente conseguir fazer uma boa apresentação. E no final eu vou abrir para dúvidas, para perguntas. Vou também abrir durante a nossa... Na verdade, essa nossa aula, que é uma aula onde eu falo sobre planejamento, eu gosto muito que vocês interajam. Então, precisando falar, pode escrever no chat, pode abrir o microfone, pedir a palavra, não tem problema não, tá? Mas, em regra geral, eu vou pedir para manter o microfone fechado, tá certo? Hoje o nosso encontro, ele é um encontro que não é longo, ele vai durar em torno de 40 a 50 minutos, e o objetivo é a gente fazer uma reflexão sobre um assunto da matéria. Qual é o assunto? Planejamento. Porque o planejamento, ele é, de fato, um tema que perpassa por todas as carreiras, tá? Em TGA, por exemplo, nós temos alunos de todos os cursos da Faculdade Unileia, cursos de graduação, que eu digo, né? Que são cursos da área de gestão, negócios e tecnologia da informação. Então, as graduações de gestão pública, marketing, administração, ciências contábeis, e eu vou parar por aqui para não esquecer nenhuma, e todas as outras, na área de gestão e negócios e tecnologia da informação, os alunos fazem essa disciplina. Então, falar desse tema ele é importante para todos vocês. Não importa o curso que você está fazendo, não importa a carreira que você está seguindo. Por quê? O planejamento ele é o primeiro princípio básico da administração, né? A gente tem alguns princípios básicos e ele é o primeiro, porque, de fato, sem o planejamento, as coisas ficam difíceis de acontecer, não é mesmo? Você pode fazer esse raciocínio para a sua empresa, para o seu ambiente religioso, por exemplo, para quem aí segue alguma religião, né? E também para a tua vida pessoal. Por que não? Planejamento, ele faz parte da nossa vida, né? E ele precisa ser aplicado. A gente precisa compreender a sua importância, a sua relevância, para poder, de fato, aplicar. E essa aplicação, ela tem que ser diária, né? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, olha, às vezes você nem percebe, mas você está fazendo um planejamento. Então, por exemplo, o ônibus que você pegou hoje pela manhã para ir trabalhar, ou a hora que você teve que fazer o almoço por conta de algum compromisso, ou a hora que você teve que sair de casa por causa de algum compromisso, seja ele pessoal ou profissional, a partir do momento que você pensou qual seria o melhor horário para você sair de casa, para você poder colocar comida no fogão, no fogo, para dar tempo de você cumprir o seu compromisso, você fez um planejamento simples, rápido, você não escreveu nada, ficou basicamente aqui na tua cabeça, mas você fez um planejamento. Porque se você não pensasse nisso, né, possivelmente você iria se atrasar. Então, o planejamento, ele de fato faz parte da nossa vida. Às vezes nós praticamos sem perceber, porque já faz parte da nossa rotina. Às vezes nós não praticamos, principalmente quando nós precisamos sentar, pensar com calma o que fazer, como fazer.
e aí a gente vai refletir sobre isso, tá certo? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o planejamento, de uma forma geral, ele nos concede alguns elementos importantes, tanto para a vida profissional, para a empresa, quanto para a nossa vida pessoal também. Direção em foco é um deles, né? Quando você planeja, quando a empresa planeja, há uma tendência de que ocorra uma melhor direção e um foco. Veja bem, eu gosto muito de utilizar a palavra tendência. Na administração, na gestão, eu nunca dou certeza, porque na administração, na gestão de uma forma geral, não existe uma receita de bolo. Afinal de contas, se existisse uma receita de bolo, todas as empresas teriam sucesso, não é mesmo? Então, eu prefiro utilizar o termo tendência, possibilidade, porque, de fato, quando a gente aplica certos elementos da administração, fundamentos da administração, digo administração de uma forma geral, a gente potencializa as possibilidades, tá certo? Então, veja bem, quando eu planejo, quando a minha empresa planeja, há uma tendência de ocorrer direção e foco. E aí eu destaco esse primeiro elemento, que são os objetivos claros, porque o planejamento ajuda, por exemplo, a definir metas claras e específicas, orientando a empresa em direção ao seu objetivo final. Entenda uma coisa aqui comigo, olha só. Toda empresa, todas as empresas possuem metas. Todas as empresas devem possuir metas. Nós temos no nosso sistema econômico funcionando empresas privadas, que são a maioria absoluta, cujo objetivo maior, o objetivo principal, é o lucro, mas antes desse objetivo pode haver muitos outros objetivos. Nós temos empresas públicas, nós temos empresas sem fins lucrativos, ou melhor dizendo, instituições sem fins lucrativos, não é mesmo? Não objetivam lucro, como ONGs sérias, né? Como instituições religiosas. Mas, independente da instituição, todas elas vão ter metas, objetivos. Muitas vezes o objetivo vai ser financeiro, e é o mais comum que a gente vê, principalmente no setor privado, mas as metas, elas também podem não ser financeiras, tá? Então, metas, objetivos, sempre vão ocorrer. E a gente precisa também entender que quando o planejamento ele ocorre, de fato, deixa os objetivos da tua empresa, os seus objetivos pessoais, eles, de fato, com maior clareza. Isso é fato. Mas a gente também não pode esquecer que, por mais que as empresas têm e devem ter metas, essas metas têm que ser metas alcançáveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, existem empresas que colocam metas impossíveis de serem alcançadas, com o objetivo de sugar toda a energia dos colaboradores, fazendo com que eles, de fato, entreguem o seu melhor, mas sabendo que por trás daquilo ali ninguém vai alcançar, porque trata-se de uma meta impossível. Esse é um cenário complicado. E, normalmente, as pessoas envolvidas em planejar algo inalcançável cometem um erro enorme, porque, normalmente, nesse cenário, a empresa pode até tirar o melhor dos seus funcionários no primeiro mês e no segundo mês, mas quando chegar no terceiro, vai perder a equipe, porque todo mundo já sabe que é impossível alcançar a meta.
Metas têm que ser alcançáveis para mostrar para todo mundo que é possível conquistar. Para mostrar para todo mundo que para permitir com que todos alcancem e tenham aquela sensação da conquista. O planejamento, ele tem que prever isso, tá certo? Então, o planejamento, ele deixa os objetivos mais claros, contribui para a definição de metas que sejam claras, mas essas metas têm que ser alcançáveis. Outro ponto também que ele contribui dentro desse elemento de direção e foco é o alinhamento. Ele possibilita, né, que todos os membros da equipe estejam na mesma página, em harmonia, para alcançar os objetivos. Isso é fundamental, porque as empresas, elas possuem diversos recursos. Recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos financeiros. Mas existe um recurso que é extremamente importante, que são os recursos humanos. E veja bem, aqui eu não estou falando do departamento de RH. Eu estou falando de recursos humanos mesmo, de pessoas. Todas as empresas possuem colaboradores. Todas as empresas possuem pessoas trabalhando. Se a empresa tem uma estrutura média ou grande, obviamente ela vai ter uma quantidade significativa. Naturalmente, ela vai ter divisões ali dos seus níveis organizacionais, ela vai ter, por exemplo, a definição do organograma de departamentos, como funciona, onde cada departamento está vinculado. Isso é natural que ocorra, isso é natural. Na medida em que a empresa vai crescendo, vai expandindo, ela vai se ajustando e desenvolvendo os seus processos que funcionem e que possam funcionar da melhor maneira possível. Agora, tudo é importante que ocorra em harmonia. Quando a empresa consegue fazer, diante do seu modelo de trabalho, de processos, por exemplo, consegue fazer com que os colaboradores estejam bem unidos, igual um time mesmo, sabe, harmonizado, isso potencializa muito, tá, a funcionalidade e o alcance das metas, tá? Isso não é fácil, mas um dos elementos que normalmente são estabelecidos para que essa harmonia aconteça é exatamente a definição do planejamento antes, a execução de um bom planejamento, né? A elaboração de um bom planejamento que vai ajudar nesse alinhamento, tá certo? Outro ponto também importante, aí antes de comentar esse aqui vai dar pano para manga, só um comentário aqui, o Everson fez um comentário aqui no chat muito importante, né? Ele diz o seguinte, ó, metas inalcançáveis acabam causando frustrações para o time. Exatamente, é o que eu estava falando anteriormente, né? Pode funcionar, de repente, no primeiro mês e no máximo no segundo. A partir do terceiro, na melhor das hipóteses, tá? Ainda chega ao terceiro mês, mas a partir do terceiro já não perde a mão, perde a equipe, as pessoas já não acreditam mais naquele trabalho e não vão fazer o seu melhor. Agora, quando a gente coloca metas que sejam alcançáveis, todos os meses a gente está incentivando essa equipe, né, falando com ela, ó, mostrando para ela que é possível alcançar. Então, a tendência é que a gente consiga por exemplo, a motivação diária desse time, dessa equipe, tá? A eficiência operacional, ela também pode ser alcançada quando a empresa resolve fazer o planejamento, né? Uma das coisas que normalmente ocorrem é que os recursos eles acabam sendo otimizados, tá?
permite uma melhor alocação de recursos, como tempo, dinheiro e mão de obra, evitando desperdícios. Recursos otimizados significa nós estamos evitando desperdício, tá? A empresa consegue alocar os profissionais competentes, capacitados nas suas áreas. As empresas conseguem alocar a quantidade necessária de dinheiro para que a empresa funcione e alcance os seus objetivos, não coloca nem a mais e nem a menos, tá? Nem mais e nem menos, coloca o que é necessário, tá? Ah, enfim, de uma forma geral, refletir, permitir, possibilitar recursos que sejam otimizados é fazer com que a empresa funcione de forma eficiente. E a eficiência que nós vamos falar agora nesse tópico de processos eficientes. Por quê? Além dos recursos serem otimizados, a característica dessa eficiência operacional é que todos os processos de fato sejam eficientes. Para que a gente possa entender melhor esse termo, a gente precisa, de uma vez por todas, compreender o conceito de eficiência e eficácia. Até porque você sempre ouve falar nesse nome, né? Ah, aquele time jogou de forma eficiente, né? Ah, a empresa foi eficaz. E são termos que vira e mexe a gente lê no jornal, a gente vê na televisão, a gente ouve em um podcast, e a gente faz parte, de certa forma, do nosso dia a dia. Mas eu pergunto para você, o que é eficiência? O que é eficácia? Alguém saberia me dizer? Alguém gostaria de dizer o que é, na sua opinião, eficiência e eficácia? Eficiência é quando realizamos um trabalho e, e fomos eficientes em relação a uma equipe. E eficácia é um grupo, você foi eficaz naquilo que você fez. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Laura, estamos muito bem no caminho, hein? É por aí mesmo. Perfeito. A Audilene escreveu aqui: eficiência, ato de fazer. Tem muita ligação. Fala aí, Fabiano. Vamos lá. Vamos lá, professor. Eu acho que eficiência é eficaz, né? Eficaz, acho que seria, porque eu estou no manual aqui, acho que seria você fazer o que deve ser feito e você fazer de forma eficaz. E eficiência seria atingir os objetivos do que você se propôs a fazer de forma eficiente. Estamos também no caminho. Estamos também no caminho. Perfeito. Quem Seria falou uma agora foi o definição, Ricardo, né? seria uma definição entre um e outro, né? Eficaz e fazer de forma eficiente. Beleza. Fabiano, vamos lá. Posso falar? Pode falar, Fabiano. Rodrigo, boa noite. Boa Então, noite. eficiência, tudo isso que os colegas falou, incentivar a equipe a um objetivo, a um alvo, e chegar em certo denominador completo. Por exemplo, você trabalha numa empresa multinacional, tem certo tipo de máquina a ser, tipo de máquina, a meta para ser batida. Por exemplo, trinca empilhadeira. Se essa equipe alcançar a eficiência, ela ganha um bônus, ganha Vamos tudo aqui. PR, participação dos lucros da empresa. E quando você está eficaz, quando a empresa vê o resultado, vê aquilo que a pessoa tem potencial e não valoriza, a equipe fica desmotivada. Ok. Tem ligação. Nesse caso, você uniu a tua reflexão por exemplo, aos estímulos, né? Para a melhoria do trabalho, para o alcance dos objetivos. Beleza, tem muita ligação.
Vou deixar o Daniel falar e logo em seguida eu faço o complemento. Vamos lá, Daniel. Eu tenho em mente que eficiência seria o processo, o fluir. É o durante da atividade, quando você tenta chegar no seu objetivo de forma mais rápida e usando de forma mais eficiente os recursos, gastando menos recursos, tendo um menor desperdício. Então, você é eficiente. E quando você atinge o resultado esperado, você é eficaz. Uhum. Perfeito. É por aí mesmo, tá, Daniel? É isso aí mesmo. Existe, se vocês resolverem pesquisar depois com calma, vocês vão encontrar algumas definições diferentes, mas que levam ao mesmo caminho sobre eficiência e eficácia. Existem uma definição para cada uma delas, que eu gosto muito, que é o seguinte: eficiência, ela ocorre quando você faz da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Eficiência ocorre quando você ou a empresa, o grupo, a equipe faz da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Faz o quê? O processo. Processo administrativo, por exemplo. O que você tem que fazer no seu dia a dia, ou uma nova tarefa, você faz da melhor maneira possível, com o menor tempo possível. Dessa forma, você vai aplicar eficiência, tá certo? Agora, a eficácia ela ocorre quando você ou a empresa, tá, alcança os objetivos. É bem o que o Daniel falou agora por último, e tem muito a ver com o que alguns alunos escreveram aqui no chat e com o que vocês também comentaram aqui com o microfone aberto, os que abriram o microfone para poder falar. Por isso que eu falei, olha, a gente está no caminho, é por aí. Então, veja bem, a eficácia, ela ocorre quando os objetivos são alcançados. Se o objetivo não foi alcançado, não foi eficaz. Se o objetivo foi alcançado, foi eficaz. Se o seu time ganhou o jogo, o objetivo não é ganhar o jogo, ele foi eficaz. Se ele não ganhou, ele não foi eficaz. Se jogou bem, foi eficiente. Se não jogou bem, não foi eficiente. Então, fazer da melhor maneira possível, com o menor tempo possível, é eficiência. Alcançar os objetivos é a eficácia. Isso é importante a gente entender pelo seguinte: quando a gente fala de processos eficientes, a gente está falando de processos que são realizados da melhor maneira possível, com o menor tempo possível. Esses processos ajudam na identificação e implementação de processos mais eficientes, melhorando a produtividade. Entenda bem, a produtividade, pessoal, é algo que a empresa quer de você. Ela paga você por isso. Ela está pagando você para você exercer uma função, para executar uma ou mais tarefas, né, de acordo com o teu cargo, e que ao executar essas tarefas, você seja produtivo, entregue produtividade, ou seja, entregue resultado. Dentro do setor privado, né, se você não entrega resultado, se você não é produtivo, você pode ser desligado. E, por outro lado, teoricamente, tá? Se você é produtivo, se você entrega resultado, a tendência é que você continue, a tendência é que você seja promovido ou arrume emprego em outra empresa numa condição melhor. Não é uma regra, tá? Mas a gente sabe que é mais ou menos esse o caminho, né? Então, fazer os processos serem eficientes e você dar a sua contribuição, isso é fundamental. Isso é ótimo para a tua carreira, não tenha dúvida disso. Agora, o que é importante a gente entender?
Quando a empresa planeja aonde ela quer chegar, a tendência é que todos os processos sejam melhorados, sejam eficientes. Porque se você vai fazer uma coisa que já está planejada, significa que, ao ser planejado, foi pensado, foi discutido, foi refletido, de repente foi ajustado, você está, teoricamente, fazendo uma coisa que já foi identificada ser o melhor caminho. Teoricamente, tá? É uma situação muito melhor do que você pegar para executar uma coisa onde não foi planejado. Ah, pega aí e faz, Everson. Ah, Juliana, Suzana, pega aí e faz. Ah, mas como é que... Não sei, se vira, dá o seu jeito. Você pode fazer o seu melhor, mas como aquilo não foi planejado antes, naturalmente, você vai perceber depois que ainda tem muito a melhorar. Porque é isso, os processos eles vão melhorando, vão evoluindo. E quando eles vão melhorando, eles vão se tornando mais eficientes, tá? O terceiro e último item que o planejamento também contribui é para a antecipação dos problemas. Isso é ótimo, porque na administração, gente, o administrador, o gestor, ele não consegue saber, por exemplo, exatamente as coisas que vão acontecer, não sabe. Mas tem que tentar prever e tem que se precaver, né? Por exemplo, quando há um planejamento e há os ajustes também desse planejamento, porque veja bem, o planejamento ele é ajustável, tá? De repente você montou um planejamento para uma ação e alguma coisa saiu do normal, saiu do que você pensou, do que você planejou, você pode e deve ajustar esse planejamento no meio do caminho. Não tem problema nenhum nisso. O planejamento ele é ajustável, tá? Quando a empresa faz um planejamento, ela contribui para a identificação de riscos. Trabalha para prever possíveis desafios e riscos, permitindo que a empresa se prepare e minimize impactos negativos. Quer ver um exemplo? A gente está acompanhando aí nos jornais, né? A tensão lá no Oriente Médio, não é verdade? Recentemente, Israel atacou lá no território do Líbano, sofreu um ataque do Irã, né? É óbvio que eu estou causando apenas a reflexão, eu não estou fazendo juízo de valor para nenhum dos lados, só estou narrando os fatos, tá? Então a gente tem uma tensão ali, que começou há um tempo atrás, em virtude da invasão daquele grupo terrorista, né, do Hezbollah, aquela coisa toda que a gente já está acompanhando. Por que eu estou falando disso? Peraí, filho. Papai está dando... Tá. Desculpa pelo home office, tá, gente? Meu filho veio aqui falar comigo. Então, o que acontece? Essa tensão já fez o preço do petróleo subir, né? E a gente sabe que o petróleo é uma commodity que o mundo inteiro utiliza, né? E isso vai, se subir mais e mais e mais, a perspectiva é que isso atrapalhe a economia mundial. Alguns países, de repente, vão sofrer mais, outros menos, tá? Imagina o seguinte, a tua empresa, ela é uma multinacional da Arábia Saudita. Vamos imaginar aqui uma situação. Então, ela é da Arábia Saudita, mas está operando aqui no Brasil, opera também nos Estados Unidos, é uma multinacional. A Arábia Saudita, ela fica ali perto daquela região. Imagina agora o seguinte, você está vendo que está tendo uma tensão. Isso pode se escalar. Essa tensão pode virar um conflito
ali de territórios, muitos outros países se envolverem, alguns para um lado, outros para o outro, e a gente sabe que quando há esses conflitos, ninguém ganha, né, gente? Muita gente perde, há muitas vidas que, enfim, a economia vai abaixo. Essa empresa fictícia, que eu criei aqui uma situação apenas para você refletir, possivelmente ela vai sofrer. Por quê? Porque é uma empresa do ramo do petróleo, é uma empresa que está em um país, originalmente de um país que está ali naquela região, há uma tendência que ela tenha impactos. Imagine a cabeça do gestor dessa empresa hoje, né? Tentando prever as coisas que podem acontecer, mexendo nesse planejamento. Olha, se acontecer uma guerra, como é que a gente vai fazer? Tem como criar um plano B, um plano C. E, naturalmente, essas coisas hoje, essa situação ela está acontecendo com muitas empresas ali da região, empresas aéreas, empresas que operam no Líbano, que operam em Israel, que operam no Irã, né, que está envolvido aí nessa tensão, né? Empresas, de repente, que são multinacionais, que operam nesses 3 países. Tem que tentar prever, mas não dá para adivinhar, né? Então, eu só estou citando aqui um exemplo fictício, com base em um cenário real e atual, para mostrar para vocês o seguinte: às vezes tem fatores externos à empresa que acontecem e que dificultam muito a empresa na questão do seu próprio planejamento, na situação de tentar prever os riscos, né? Não é fácil fazer esse exercício, definitivamente não é fácil, mas é um exercício necessário. Inclusive, ele é facilitado quando a empresa faz devidamente o seu planejamento. Porque quando a empresa faz um planejamento, ela consegue, de repente, elaborar um plano B, um plano C, né? Para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível para o seu próprio negócio. Então, quando a gente fala de identificação de riscos, a gente está falando nessa questão de você tentar prever. E ele está totalmente alinhado aos planos de contingência, que facilita a criação de planos alternativos para lidar com imprevistos. Sim, a gente sabe que, por melhor que a empresa planeja, tem que ter um plano B, tem que ter um plano C. E se a guerra estourar? É um cenário. E se a guerra não estourar? É outro cenário. Percebe? E se chegar um novo vírus com potencial de uma nova epidemia mundial, igual foi o coronavírus, que afetou o mundo inteiro, né? Fato. E se chegar? E se não chegar, né? Se eu lidero uma equipe de vendas, por exemplo, e trabalha muito na rua, e quando chover, qual vai ser o planejamento para dias de chuva? Eu tenho que pensar num plano B. Eu tenho que pensar num plano C. Isso são planos de contingência, são planos alternativos. Só que isso só é possível acontecer se eu começar o primeiro planejamento. Se eu estabelecer o planejamento para aquela ação, se a empresa estabelecer planejamentos, né, para cada setor elaborando o seu, a empresa como um todo, e com ele sendo produzido e até mesmo finalizado, é possível ter uma visão ampla, falar assim, ó, isso aqui a gente precisa pensar no plano B, porque aqui pode acontecer um cenário que altere o que a gente está objetivando. Tá? Então, é só para mostrar para vocês o seguinte: o planejamento
ele contribui com a antecipação de problemas. E para finalizar, aqui eu estou mostrando para vocês os níveis organizacionais que toda empresa possui, né? A gente tem o nível operacional, que é chamado de chão de fábrica, é representado por trabalhadores, por funções que executam, não lideram, são liderados, mas não lideram, como, por exemplo, assistentes administrativos, né? Pessoal que trabalha no supermercado, caixa, recepcionista, né? Numa farmácia, por exemplo, balconista, caixa. Então, é o nível operacional que faz normalmente a empresa funcionar. É o que mais executa, é liderado e não lidera ninguém. O nível tático normalmente é um nível ocupado por cargos de liderança, como gerentes, supervisores, por exemplo, que têm a capacidade, a possibilidade de liderar, né, o nível operacional, mas também tem a característica de ser liderado pelo nível estratégico. E o nível estratégico, por falar nele, é aquele topo da pirâmide ocupada pelo presidente da empresa, pela alta cúpula da empresa, que tem por característica pensar a empresa como um todo. Bom, esses aqui são os níveis organizacionais e esses níveis eles estão presentes, né, na vida de todas as empresas. Cada um desses níveis vai ter a sua necessidade de planejamento. O tático, que manda, que lidera o operacional, tem que fazer um planejamento para que a execução do nível operacional seja eficiente. O nível estratégico vai pensar, vai planejar a empresa como um todo e vai transmitir essa orientação para o nível tático também, né? Que participa muito dessas reuniões com a alta cúpula, para que o nível operacional possa executar. Então, é só para mostrar para vocês que os níveis organizacionais, eles existem e o planejamento é fundamental para que a empresa funcione bem, inclusive em todos os níveis, tá? Então, essa aqui foi uma palhinha, né, digamos assim, dessa temática que é muito importante. Não dá para explorar muito em virtude do nosso tempo, e eu já estou batendo aqui o tempo, né? Eu disse que seria entre 40 e 50 minutos. A gente já está chegando aí, já chegamos em 40 minutos de aula. Eu vou abrir agora para vocês poderem, enfim, fazer alguma pergunta, algum comentário, antes da gente finalizar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só um minuto para você. Uhum. Professor, Sim. em um plano contingencial, é possível fazer dentro do plano contingencial, é possível fazer uma análise de SWOT para identificar ameaças e oportunidades? Normalmente, sim. Até porque, para quem não sabe sobre a matriz SWOT, pessoal, ela ajuda você a identificar ameaças e oportunidades, forças e fraquezas, né, daquilo que está sendo analisado. Normalmente é possível aplicar, sim, justamente por essa característica dela de identificar, inclusive, as ameaças e oportunidades que fazem parte do ambiente externo da empresa. É possível, na maioria das vezes, para não dizer todas, é possível, sim, na maioria das vezes, aplicá-la. É claro que na aplicação tem que ter muita paciência na análise
para tentar extrair, de fato, todos os cenários possíveis, tanto das ameaças, quanto das oportunidades, tanto das forças, quanto das fraquezas que a empresa tem ou aquela área da empresa tem naquela situação específica, tá? Então, assim, respondendo sua pergunta, para não dizer 100% das vezes, 99% das vezes vai ser possível sim, tá? Muito boa pergunta. Ah, ok. Perfeito, Fabiano. Por aí, tá escrito aqui no chat Clístenes. Eu não sei se é esse o nome, se eu pronunciei da forma correta. Ela diz o seguinte, ó, Tá resumindo, certo, professor. tá certo, né? Então, ó, sem planejamento a eficácia não é eficiente, é por aí, é por aí. Não, maravilha. Não sendo eficaz, a empresa alcança o objetivo, né? Mas sem o planejamento fica difícil, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas falarem assim: eu toco minha vida sem planejar muito. Gente, naturalmente, é normal até que em alguns momentos a pessoa consiga alcançar os objetivos, mas veja bem, nem sempre vai conseguir, e, e às vezes que acontece de conseguir, possivelmente a pessoa fez mais esforço sem o planejamento do que faria, né, com o planejamento. O planejamento, ele te ajuda a otimizar até as suas energias. Você faz as coisas, executa as coisas que foram bem pensadas, refletidas, né? E isso significa a otimização da tua própria energia, tá? Às vezes eu vejo alguns empreendedores falarem assim: eu não estudei. Né? A gente tem o caso aí do Eike Batista, né? Que é um empreendedor que já foi um dos homens mais ricos do mundo. Por exemplo, dois que já falaram isso, né? Não precisa estudar, não precisa fazer a faculdade. Só que o que eles não falam é que eles estão rodeados de profissionais altamente competentes e que tiveram formações em excelentes faculdades. Em excelentes faculdades. Então, assim, estudar é um ótimo planejamento de vida. Inclusive para quem quer empreender, tá? Porque o estudo, ele é muito parecido, você adquirir conhecimento, ele é muito parecido com o planejamento. Ele te ajuda a otimizar a tua energia, tá? Thaís, é verdade. Tem muitas empresas que acontecem isso, né? A Thaís está comentando aqui que o problema nas empresas é que é cobrada eficiência dos colaboradores, mas não há eficácia na liderança. O que eu diria para você, Thaís, é o seguinte: se você estiver passando por isso, tá? O que eu recomendo é que você não foque na ausência de eficácia da liderança e foque na tua produtividade. Porque é a tua produtividade que vai fazer você ser bem vista na empresa, de repente ser promovida, de repente sair dali e ir para outro lugar, sendo indicada por alguém, né? Então, é um caminho bom, tá? Mas isso se for o que está acontecendo com você, tá? É isso aí, Débora. Com a união da eficiência e eficácia, temos efetividade, exatamente. Planejar faz parte de viver, a Elane comenta. A execução se torna bem mais simples e facilitado em tudo, é verdade. Sem dúvidas, sem estudo dá para ser eficaz e nem sempre eficiente. Beleza, é isso aí mesmo, pessoal. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao fim. Eu vou só passar algumas informações para vocês, tá? Deixa eu só parar aqui a nossa gravação, que aí o sistema já vai gerando o nosso